Quando Valentina empurrou as portas de vidro da empresa mais poderosa da cidade, com a roupa rasgada e o coração despedaçado, ela não imaginava que aquele momento de humilhação se tornaria o primeiro passo para desvendar o maior escândalo de corrupção do país. A chuva martelava o asfalto quando Valentina correu desesperadamente pela avenida principal, segurando os últimos pedaços de sua blusa rasgada. O tecido havia se despedaçado completamente quando o ônibus freou bruscamente, e agora ela estava ali, tremendo de frio e vergonha, diante do prédio mais imponente da cidade. Suas mãos sujas de graxa contrastavam brutalmente com o mármore reluzente da entrada da corporação Sterling, mas ela não tinha escolha. Era aquele emprego ou a rua. O segurança olhou para ela com nojo absoluto quando Valentina se aproximou da porta giratória. "Ei, você aí! Este não é um lugar para mendigos!" gritou ele, bloqueando sua passagem com o braço musculoso. Valentina engoliu o orgulho ferido e ergueu o queixo. "Tenho uma entrevista marcada com recursos humanos. Meu nome está na lista." Sua voz tremia, mas havia uma determinação férrea em seus olhos que fez o homem hesitar por alguns segundos antes de verificar a prancheta. O lobby da Sterling era um templo de mármore e ouro, onde executivos em ternos caríssimos caminhavam apressados, falando em celulares dourados. Todos pararam de falar quando viram Valentina entrar. O silêncio foi ensurdecedor. Uma mulher de salto alto sussurrou para a colega: "Meu Deus, como deixaram essa coisa entrar aqui?" Valentina fingiu não escutar, mas cada palavra era uma punhalada em sua dignidade já despedaçada. Ela sabia que parecia uma intrusa naquele mundo de cristal e poder. Na recepção, Morgana, uma mulher de meia-idade com expressão permanentemente azeda, a olhou de cima a baixo com repugnância. "Você deve estar brincando", disse ela, sem nem tentar disfarçar o desprezo. "Acha mesmo que vai permitir que você, nesse estado deplorável, entre nas instalações da nossa empresa? Olhe para você, está suja, molhada e sua roupa. Isso nem deveria ser chamado de roupa." Cada palavra era cuspida com veneno puro. Valentina respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam transbordar. "Por favor, senhora, eu sei que minha aparência não está adequada. Houve um acidente no caminho, mas eu realmente preciso dessa oportunidade. Tenho as qualificações necessárias para a vaga." Sua voz começou a falhar na última frase, e ela percebeu que estava perdendo a batalha contra o desespero que a consumia por dentro. Qualificações. Morgana soltou uma gargalhada cruel que ecoou por todo o lobby. "Querida, pessoas como você não têm lugar aqui. Esta é uma empresa séria, não um abrigo para necessitados. Sugiro que procure ajuda em outro lugar, de preferência bem longe daqui." A recepcionista fez um gesto desdenhoso com a mão, como se estivesse espantando um inseto incômodo. Foi então que algo dentro de Valentina se quebrou completamente. Anos de luta, de humilhações, de portas fechadas na cara, tudo veio à tona de uma vez. Lágrimas grossas começaram a rolar por suas bochechas sujas, mas ela não se moveu. "Eu não estou pedindo caridade", disse ela com a voz embargada. "Estou pedindo uma chance, uma única chance de mostrar que sou mais do que esta aparência. Minha família, eles dependem de mim. Minha mãe está... Ela precisa de cuidados especiais, e eu sou tudo que ela tem." O lobby inteiro havia parado para assistir ao espetáculo. Executivos sussurravam entre si, alguns gravando discretamente com os celulares. "Que vergonha alheia", comentou uma jovem estagiária. "Como ela teve coragem de vir aqui assim?" Um homem de terno cinza balançou a cabeça. "É o que dá quando não se conhece o próprio lugar na sociedade." Morgana se levantou da cadeira, claramente satisfeita com a humilhação pública que havia orquestrado. "Olhe ao seu redor, querida. Vê todos esses profissionais? Eles trabalharam duro para chegar onde estão. Estudaram, se dedicaram, se vestiram adequadamente. E você?
Você acha que pode simplesmente aparecer aqui, nesse estado lamentável, e esperar que a tratemos como igual? A vida não funciona assim. A recepcionista continuou seu ataque verbal implacável. Pessoas como você vivem de sonhos impossíveis. Acham que o mundo lhes deve alguma coisa, mas a realidade é dura. Existe uma hierarquia social e você está no lugar que merece estar. Sugiro que aceite sua condição e pare de incomodar pessoas que realmente importam. Valentina sentiu suas pernas fraquejarem. O peso de todas as rejeições, de todas as humilhações, de todos os nãos que havia recebido na vida, desabou sobre ela como uma avalanche. Ela estava prestes a desabar no chão de mármore quando uma voz masculina, profunda e autoritária, cortou o ar como uma lâmina. "O que está acontecendo aqui?" Todos se viraram em uníssono. Do elevador executivo havia saído um homem imponente, de aproximadamente 40 anos, vestindo um terno que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas presentes. Seus olhos escuros varreram a cena com a precisão de um scanner, captando cada detalhe da situação. Era Ricardo Sterling, o próprio dono da empresa, o homem mais poderoso e temido da cidade. Morgana empalideceu instantaneamente. "Senhor Sterling, eu estava apenas... Esta pessoa apareceu aqui sem convite e..." Suas palavras saíram atropeladas, o tom arrogante completamente substituído por nervosismo puro. Ricardo caminhou lentamente até onde Valentina estava, seus passos ecoando ominosos no mármore. O silêncio no lobby era tão denso que parecia sólido. Todos prenderam a respiração, esperando para ver o que o milionário implacável faria com aquela intrusa que havia ousado perturbar a ordem de seu império. Ele parou a menos de 1 metro de Valentina, estudando seu rosto com uma intensidade perturbadora. Por longos segundos, ninguém se moveu, ninguém respirou. Então, de forma completamente inesperada, Ricardo tirou seu próprio blazer, uma peça italiana que valia uma fortuna, e o estendeu para Valentina. "Vista isto", disse ele, sua voz surpreendentemente gentil. "Não permito que nenhuma pessoa seja humilhada em minha empresa." O lobby explodiu em murmúrios chocados. Morgana ficou boquiaberta. Os executivos trocaram olhares incrédulos, e Valentina olhou para o blazer como se fosse uma aparição divina. Suas mãos tremeram quando ela o pegou, sentindo a maciez do tecido caro contra sua pele ferida. "Senhor Sterling", Morgana tentou protestar, "o senhor não entende. Esta pessoa não tem nem entrevista marcada. Ela simplesmente apareceu aqui e..." "A mentira", interrompeu Ricardo, sem tirar os olhos de Valentina. "Eu mesmo marquei esta entrevista. Valentina Cardoso, formada em administração pela Universidade Federal, com especialização em gestão estratégica. Perdi alguma coisa, Morgana?" A recepcionista ficou lívida. Como ele sabia o nome completo de Valentina? Como sabia sua formação? E, mais importante, por que estava defendendo uma desconhecida? Valentina olhou para Ricardo com uma mistura de gratitude e total confusão. Ela nunca havia marcado entrevista alguma com ele pessoalmente. Na verdade, ela havia respondido a um anúncio genérico de emprego nos classificados online. Como ele sabia quem ela era? "Agora", disse Ricardo, virando-se para encarar todo o lobby, sua voz carregando uma autoridade que fez todos se encolherem. "Quero deixar algo muito claro para todos os presentes. Nesta empresa, julgamos pessoas por sua competência, não por sua aparência. Qualquer funcionário que eu descubra humilhando candidatos ou colegas será demitido na hora, sem exceções." Ele voltou sua atenção para Valentina, que ainda estava tentando processar o que estava acontecendo. "Venha comigo, vamos conversar no meu escritório." Enquanto caminhavam em direção ao elevador executivo, Ricardo sussurrou algo que fez o sangue de Valentina gelar. "Eu sei quem você é, Valentina, e sei exatamente por que você está aqui. A pergunta é, você está pronta para descobrir a verdade sobre quem eu realmente sou?" As portas do elevador se fecharam,
deixando para trás um Lobby em completo choque, e Morgana com uma expressão de terror absoluto, já imaginando as consequências de sua atitude. Mas Valentina estava tão confusa quanto assustada. Que verdade era essa? Como Ricardo Sterling a conhecia? E por que ela tinha a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível? Dentro do elevador, enquanto subiam em direção ao último andar, Ricardo olhou para Valentina através do reflexo das portas de aço polido e disse a frase que mudaria tudo. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando por alguém. Eu passei os últimos 10 anos procurando por você. As palavras de Ricardo ecoaram no elevador como um trovão em céu claro. Valentina sentiu suas pernas bambas e por um momento achou que fosse desmaiar. 10 anos procurando por ela? Isso não fazia sentido algum. Ela era apenas uma jovem comum, lutando para sobreviver em uma cidade que parecia conspirar contra pessoas como ela. O que um milionário poderia querer com alguém insignificante como ela? Procurando por mim? Sussurrou ela, sua voz mal audível acima do zunido suave do elevador. Senhor Sterling, acho que há algum engano. Somos completos estranhos. Eu nunca... Sua frase foi interrompida quando Ricardo se virou para encará-la diretamente, seus olhos escuros brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar. Havia algo ali, dor, gratidão, talvez até desespero. Estranhos. Ricardo soltou um riso amargo que fez Valentina estremecer. Valentina, há algumas coisas na vida que marcam uma pessoa para sempre. Cicatrizes invisíveis que carregamos como lembretes de momentos que mudaram tudo. Você me deu uma dessas cicatrizes e nem sabe disso. Ele ergueu a mão direita, mostrando uma marca quase imperceptível entre o polegar e o indicador. Uma linha fina e branca que parecia antiga. O elevador continuava subindo, mas Valentina tinha a impressão de que o tempo havia parado. Ela estudou o rosto de Ricardo, procurando por alguma pista, alguma lembrança que pudesse explicar aquelas palavras confusas. Não encontrou nada. Tinha certeza absoluta de que nunca havia visto aquele homem antes na vida. Como ele poderia afirmar conhecê-la há uma década? Senhor Sterling, tentou novamente. Eu realmente não entendo. Talvez o senhor esteja me confundindo com outra pessoa. Meu nome pode ser comum, talvez exista outra Valentina Cardoso que... Ela parou de falar quando viu a expressão no rosto dele mudar completamente. A máscara profissional havia desaparecido, revelando algo mais vulnerável por baixo. Rua das Acácias, número 423, disse ele suavemente. Uma casa amarela com portão verde. Sua mãe plantou girassóis no pequeno jardim da frente e você costumava se sentar na varanda todas as tardes, lendo livros emprestados da biblioteca municipal. Ainda mora lá, não é? Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. Como ele sabia onde ela morava? Como sabia sobre os girassóis da mãe, sobre seu hábito de ler na varanda? O medo começou a se misturar com a confusão. Quem era esse homem realmente? E o que ele queria dela? O elevador finalmente parou no último andar e as portas se abriram revelando um corredor luxuoso que mais parecia a entrada de um palácio. Tapetes persas cobriam o piso de madeira encerada e quadros caríssimos adornavam as paredes. Ricardo gesticulou para que ela o seguisse, mas Valentina hesitou. Por favor, disse ele, percebendo sua relutância. Eu sei que está assustada, sei que nada disso faz sentido para você agora, mas me dê apenas alguns minutos para explicar. Depois disso, se quiser ir embora, eu mesmo a levarei em casa. Prometo que não será incomodada novamente. Havia algo em sua voz, uma sinceridade crua, quase desesperada, que fez Valentina dar o primeiro passo para fora do elevador. Eles caminharam em silêncio pelo corredor até chegarem a uma porta dupla de carvalho maciço. Ricardo a abriu, revelando o escritório mais impressionante que Valentina já vira. Janelas enormes ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Estantes cheias de livros raros ocupavam paredes inteiras.
e uma mesa de mogno gigantesca dominava o centro da sala. Mas o que mais chamou a atenção de Valentina foi a parede ao fundo, coberta por fotografias, recortes de jornal e documentos, todos organizados como se fossem evidências de uma investigação. "Sente-se, por favor", pediu Ricardo, indicando uma poltrona de couro macio. Ele serviu um copo de água gelada e o ofereceu a ela, notando que suas mãos ainda tremiam. "Valentina, o que vou contar pode parecer impossível, mas cada palavra é verdade. E tudo começou em uma tarde de dezembro, há exatamente 10 anos. Ele caminhou até a parede de fotografias e tocou delicadamente uma imagem desbotada, uma foto de jornal mostrando um acidente de trânsito. Eu tinha 30 anos na época. Acabara de herdar esta empresa do meu pai e estava completamente perdido. Trabalhava 18 horas por dia, dormia no escritório, não tinha amigos nem família próxima. Estava literalmente morrendo por dentro. Valentina bebeu a água lentamente, tentando processar as informações. O Ricardo à sua frente parecia muito diferente do homem poderoso e controlado que havia visto no lobby. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que a fazia querer escutar, mesmo com medo do que ele pudesse revelar. "Naquela tarde", continuou ele, voltando-se para encará-la, "eu estava dirigindo pela Rua das Acácias. Estava chovendo muito, assim como hoje, e eu estava pensando em coisas muito sombrias. Não sei se foi o cansaço, a chuva ou o meu estado mental, mas perdi o controle do carro. Bati contra um poste e capotei. A respiração de Valentina ficou presa na garganta. Uma lembrança vaga começou a se formar em sua mente. Uma tarde chuvosa, gritos, o som de metal retorcido. Mas não podia ser. Podia. Quando acordei, Ricardo continuou, sua voz ficando mais emocionada. Estava em um hospital. Os médicos disseram que alguém havia me tirado do carro antes que ele pegasse fogo, que essa pessoa havia ficado comigo, pressionando um ferimento na minha mão para conter o sangramento até a ambulância chegar. Mas quando perguntei quem era meu salvador, ninguém soube me dizer. E Kiddishin, ele voltou até a mesa e pegou um envelope amarelado pelo tempo. As únicas pistas que eu tinha eram estas. Uma testemunha disse que foi uma jovem, de aproximadamente 20 anos, que morava naquela rua. Ela havia usado sua própria blusa para estancar o sangramento da minha mão. Quando os paramédicos chegaram, ela simplesmente desapareceu, como se fosse um anjo. Valentina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A memória voltou como uma enxurrada. Ela voltando da biblioteca, vendo o carro capotado, correndo para ajudar sem pensar duas vezes. Ela se lembrava do sangue na mão dele, de usar sua blusa favorita para pressionar o ferimento, do desespero que sentiu ao perceber que ele estava inconsciente. "Passei anos procurando", disse Ricardo, abrindo o envelope e retirando um pedaço de tecido manchado de sangue. Era um pedaço de sua antiga blusa. "Contratei investigadores particulares, revirei registros hospitalares, conversei com todos os moradores daquela rua. Mas você havia se mudado pouco depois do acidente, não é mesmo?" "Minha mãe ficou doente", sussurrou Valentina, as lágrimas rolando livremente agora. "Tivemos que vender a casa para pagar os tratamentos. Nos mudamos para um apartamento menor no outro lado da cidade. Eu nem imaginava que você havia sobrevivido. Quando os bombeiros chegaram, Você desapareceu porque não queria atrapalhar o trabalho deles", completou Ricardo. "Foi o que uma vizinha me contou anos depois. Disse que você sempre foi assim, ajudava quem precisava, mas nunca procurava reconhecimento." Ele segurou o pedaço de tecido como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Valentina, você salvou muito mais que minha vida naquele dia." Ela o olhou através das lágrimas, sem entender completamente o que ele queria dizer. Ricardo voltou para perto da janela, contemplando a cidade lá embaixo. "Depois do acidente, algo mudou em mim. Comecei a questionar tudo, meu estilo de vida, meus valores, o que realmente importava.
Percebi que estava desperdiçando a segunda chance que você me deu. Ele se virou para encará-la novamente e Valentina pôde ver lágrimas em seus próprios olhos. Transformei esta empresa, criamos programas de responsabilidade social, fundamos hospitais, construímos escolas. Cada decisão que tomo, cada projeto que aprovo, eu me pergunto, isso honraria a pessoa que me salvou? E a resposta sempre guia meu caminho. Valentina estava completamente sem palavras. Durante todos esses anos, ela havia lutado sozinha, enfrentando dificuldades que pareciam impossíveis de superar, sem saber que sua ação impulsiva, 10 anos atrás, havia transformado não apenas uma vida, mas centenas de outras através das obras de caridade de Ricardo. Mas por que? Ela começou, tentando organizar os pensamentos. Por que não me procurou diretamente? Por que toda essa encenação da entrevista de emprego? Ricardo sorriu pela primeira vez desde que haviam entrado no escritório. Porque eu queria ter certeza, queria saber que tipo de pessoa você se tornara. Se ainda era a mesma jovem corajosa que arriscou a própria segurança para salvar um estranho. Ele gesticulou em direção à parede de fotografias. Tenho acompanhado sua vida à distância. Sei sobre seus estudos, sobre como cuidou da sua mãe quando ela ficou doente, sobre todos os empregos que perdeu por se recusar a aceitar injustiças. Ele caminhou até uma das estantes e retirou uma pasta grossa. Sei que você foi demitida do último emprego porque denunciou o chefe por assédio contra uma colega mais nova. Sei que tem trabalhado como freelancer, fazendo trabalhos administrativos mal pagos para sustentar sua família. E sei que hoje você veio aqui não por ambição, mas por desespero. Valentina baixou a cabeça, envergonhada de que ele soubesse sobre suas dificuldades financeiras. Mas Ricardo se ajoelhou ao lado de sua poltrona, forçando-a a olhar nos seus olhos. Não sinta vergonha, sinta orgulho. Em um mundo onde a maioria das pessoas só pensa em si mesma, você continua sendo aquela jovem que parou para ajudar um estranho ferido. Ele se levantou e voltou para trás da mesa. Valentina, não trouxe você aqui para uma entrevista de emprego comum. Trouxe você aqui para fazer uma proposta que mudará sua vida para sempre. O coração de Valentina disparou. Que proposta seria essa? E por que ela tinha a sensação de que, qualquer que fosse a resposta, nada seria mais como antes? Ricardo abriu a pasta e retirou vários documentos oficiais. Quero que você seja minha sócia, não funcionária, sócia. 50% de todas as operações de responsabilidade social da Sterling Corporation. Você teria autonomia total para decidir em quais projetos investir, quais comunidades ajudar, quais causas apoiar. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sócia? Mas eu não tenho dinheiro para investir, não tenho experiência corporativa suficiente. Você tem algo muito mais valioso que dinheiro ou experiência, interrompeu Ricardo. Você tem um coração puro e um senso de justiça inabalável. São exatamente essas qualidades que eu preciso para garantir que o legado da Sterling Corporation seja de transformação social real. Ele empurrou os papéis na direção dela. Este contrato te daria um salário inicial de R$50 mil por mês, casa própria, plano de saúde completo para você e sua mãe, e participação nos lucros de todos os projetos sociais. Em troca, tudo o que peço é que você continue sendo quem sempre foi. Alguém que se importa mais com as pessoas do que com o próprio conforto. Valentina olhou para os documentos como se eles fossem escritos em uma língua alienígena. Era impossível. Tinha que ser algum tipo de pegadinha cruel. Pessoas como ela não recebiam propostas como essa. Não na vida real. E se eu disser não? Perguntou ela, com a voz trêmula. Ricardo sorriu com tristeza. Então eu respeitarei sua decisão e a levarei para casa, exatamente como prometi. Mas espero que você entenda que esta não é apenas uma proposta de trabalho.
É minha maneira de retribuir o que você fez por mim. É minha chance de finalmente dizer obrigado à pessoa que salvou minha vida e minha alma. Naquele momento, o telefone na mesa de Ricardo tocou estridente. Ele olhou para o visor e franziu o testa. É a segurança do prédio, murmurou, atendendo rapidamente. Valentina pôde ouvir uma voz agitada do outro lado da linha, mas não conseguiu entender as palavras. O rosto de Ricardo empalideceu gradualmente conforme escutava. Finalmente ele desligou e olhou para Valentina com uma expressão de preocupação real. Valentina, preciso fazer uma pergunta muito importante e preciso que seja completamente honesta comigo. Você contou para alguém que viria aqui hoje? Não, respondeu ela confusa. Por quê? Ricardo se levantou rapidamente e foi até a janela, observando a rua lá embaixo. Porque há 3 carros estranhos estacionados em frente ao prédio há mais de 1 hora. E, segundo a segurança, há pessoas com câmeras profissionais tentando entrar no lobby. Valentina sentiu um frio na espinha. O que isso significa? Ricardo se virou para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu medo real em seus olhos. Significa que alguém descobriu que você está aqui. E se as pessoas erradas souberam sobre nosso encontro, tanto você quanto eu podemos estar em perigo muito real. Do lado de fora, o som de sirenes começou a se aproximar. E Valentina percebeu que sua vida havia acabado de se complicar de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. Capítulo 3. A verdade proibida. As sirenes se aproximavam rapidamente quando Ricardo correu até um painel secreto atrás de sua mesa. Com movimentos precisos, ele digitou um código e uma seção da parede se abriu, revelando uma sala de monitoramento cheia de telas. Venha rápido! Ordenou, puxando Valentina pelo braço. Ela hesitou por um segundo, mas o som de vozes agitadas no corredor a fez segui-lo sem questionar. Através dos monitores, eles puderam ver o caos que havia se instalado no lobby. Dezenas de repórteres e cinegrafistas invadiam o prédio, empurrando os seguranças que tentavam contê-los. Mas o que mais chocou Valentina foi ver Morgana no centro de tudo, falando animadamente para as câmeras, claramente aproveitando seus 15 minutos de fama. Ela contou para a imprensa, murmurou Ricardo, os punhos cerrados de raiva. Morgana ligou para os jornais assim que subimos. Valentina podia ouvir fragmentos da entrevista através do sistema de áudio. Uma verdadeira invasão de indigente, completamente inadequada para nossa empresa de prestígio. O Sr. Sterling claramente foi enganado por essa pessoa. Mas como ela soube que você me conhecia? Perguntou Valentina, ainda tentando processar a situação. E por que isso seria notícia? Ricardo se virou para ela com uma expressão sombria que fez seu estômago embrulhar. Havia segredos mais profundos ali. Ela podia sentir. Por quê? Disse ele lentamente. Morgana não é apenas uma recepcionista. Ela é informante de Armando Vasconcelos, meu maior rival no mundo dos negócios. E ele tem motivos muito pessoais para querer me destruir. Ricardo ativou outro monitor, mostrando um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos frios como gelo, sendo entrevistado do lado de fora do prédio. Valentina reconheceu o nome imediatamente. Armando Vasconcelos era dono do 2º maior conglomerado empresarial da região, conhecido por seus métodos questionáveis e pela rivalidade feroz com a Sterling Corporation. Mas por que sua presença ali seria relevante para aquele homem poderoso? Armando é meu meio-irmão, revelou Ricardo, as palavras caindo como bombas no silêncio da sala secreta. Filho bastardo do meu pai com a secretária dele. Durante anos ele tentou provar que merecia uma parte da herança, mas meu pai nunca o reconheceu oficialmente. Quando herdei tudo aos 30 anos, Armando jurou que me destruiria de qualquer forma possível. A respiração de Valentina ficou presa. A rivalidade não era apenas empresarial, era pessoal, familiar, carregada de décadas de ressentimento e sede de vingança. E, de alguma forma, ela havia sido arrastada para o meio dessa guerra particular entre irmãos.
Nos últimos 10 anos, continuou Ricardo, ele tem tentado encontrar qualquer coisa que possa usar contra mim, escândalos financeiros, corrupção, qualquer coisa que pudesse manchar minha reputação, mas nunca encontrou nada porque sempre conduzi meus negócios com integridade. Ele pausou, olhando diretamente para ela. Até que Morgana descobriu que eu estava procurando por você. Valentina sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso tem a ver comigo? Mas mesmo enquanto fazia a pergunta, uma parte dela já sabia que a resposta seria devastadora. Ricardo ativou outro monitor, este mostrando documentos e fotografias antigas. Armando descobriu sobre o acidente, sobre minha busca incansável por você durante todos esses anos. Ele percebeu que você era minha fraqueza, a única pessoa no mundo que poderia me influenciar emocionalmente, e decidiu usar isso contra mim. Na tela, Valentina podia ver sua própria foto, uma imagem antiga, de quando ainda morava na Rua das Acácias. Havia também fotos de sua mãe, de sua antiga escola, até mesmo de seus empregos anteriores. Armando havia montado um dossiê completo sobre sua vida. Foi ele quem colocou aquele anúncio de emprego nos classificados, revelou Ricardo, a voz carregada de culpa. Ele sabia que você estava desesperada por trabalho, sabia que responderia a qualquer oportunidade. O plano era que você viesse até aqui, fosse humilhada publicamente, e então ele usaria isso para me chantagear ou para destruir minha reputação como empresário responsável. Valentina se sentiu enjoada. Tudo havia sido uma armadilha desde o início. Sua humilhação no lobby, a crueldade de Morgana, até mesmo sua aparência deteriorada depois do acidente no ônibus, tudo fazia parte de um jogo muito maior do que ela poderia imaginar. Mas o plano dele saiu pela culatra, continuou Ricardo, porque quando vi você sendo humilhada, não consegui ficar parado. Meus sentimentos falaram mais alto que qualquer estratégia empresarial. E agora ele tem exatamente o que queria, evidências de que tem uma conexão emocional com você. Através dos monitores, eles podiam ver Armando dando entrevistas para múltiplas emissoras. É inaceitável que o CEO da Sterling Corporation use recursos da empresa para fins pessoais. Essa mulher claramente não tem qualificações para estar ali. Questiono os verdadeiros motivos por trás dessa contratação suspeita. Ele está insinuando que nossa relação é inadequada, murmurou Ricardo, visivelmente perturbado. Está plantando sementes de escândalo na mídia. Amanhã, os jornais estarão cheios de especulações sobre favorecimento, nepotismo, até mesmo sobre um possível relacionamento impróprio entre nós. Valentina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos novamente, mas desta vez não eram de gratidão ou emoção, eram de raiva pura. Então eu era apenas uma peça em um jogo? Perguntou a voz trêmula. Meu desespero, minhas dificuldades, tudo isso foi manipulado para ferir você? Não, disse Ricardo veementemente, segurando suas mãos. Valentina, minha gratidão por você é real. Minha busca por você durante todos esses anos foi genuína. A proposta que fiz é sincera. Armando pode ter orquestrado seu comparecimento aqui hoje, mas ele não pode falsificar o que sinto por você. Não romanticamente, mas como alguém que literalmente me salvou e mudou minha vida. Naquele momento, o telefone interno tocou. Ricardo atendeu rapidamente e Valentina pôde ouvir a voz agitada do chefe de segurança. Senhor Sterling, eles estão subindo. Armando Vasconcelos conseguiu uma ordem judicial temporária, alegando irregularidades contratuais. Ele vem com advogados e mais jornalistas. Ricardo desligou e olhou para Valentina com urgência real. Temos talvez 3 minutos antes que cheguem aqui. Preciso que você tome uma decisão agora, não sobre a proposta de sociedade, mas sobre algo muito mais importante. Ele correu até um cofre escondido e retirou uma pasta grossa, cheia de documentos oficiais. Durante todos esses anos procurando por você, descobri coisas sobre sua família que nem você sabe.
Coisas que Armando também descobriu e que ele pretende usar para destruir tanto você quanto a mim. Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. Que tipo de coisas? Mas parte dela já temia a resposta. Seu pai, disse Ricardo suavemente, não morreu em um acidente de trabalho quando você tinha 5 anos, como sua mãe sempre contou. Ele era auditor fiscal e estava investigando uma rede de corrupção que envolvia empresários poderosos da região. Ele foi assassinado porque descobriu coisas que não deveria saber. O choque foi tão grande que Valentina teve que se apoiar na parede para não cair. Seu pai assassinado, mas sua mãe sempre disse. As lágrimas vieram com força total, uma mistura devastadora de dor pela perda renovada e raiva pela mentira que havia vivido por mais de 20 anos. E tem mais, continuou Ricardo, sabendo que precisava contar tudo antes que fosse tarde demais. Seu pai deixou evidências escondidas. Documentos que provam a corrupção de várias pessoas importantes, incluindo políticos e empresários que ainda estão vivos e no poder hoje. Armando descobriu onde esses documentos estão. Onde? Sussurrou Valentina, ainda processando a magnitude da revelação. Com sua mãe, respondeu Ricardo. Ela guardou tudo durante todos esses anos, esperando o dia certo para revelar a verdade. Mas nunca contou para você porque queria protegê-la. Agora, Armando sabe disso e vai usar essa informação para chantagear sua família ou para destruir a memória do seu pai publicamente. O som de passos apressados no corredor interrompeu a conversa. Vozes múltiplas se aproximavam rapidamente e Valentina pôde distinguir a voz autoritária de Armando ordenando aos seguranças que abrissem todas as portas. Valentina, disse Ricardo urgentemente, preciso que você decida. Posso te tirar daqui agora em segurança, através de uma saída secreta. Você pode voltar para casa, fingir que nada disso aconteceu e tentar seguir sua vida normalmente. Ou, perguntou ela, mesmo sabendo que a segunda opção mudaria tudo. Ou você fica e luta comigo. Ajude-me a expor Armando e a honrar a memória do seu pai, revelando a verdade que ele morreu tentando expor. Mas se escolher ficar, não há volta. Você se tornará um alvo, assim como eu. Sua vida nunca mais será simples ou segura. As batidas na porta do escritório começaram, acompanhadas de gritos. Abra esta porta, temos uma ordem judicial. Valentina olhou para Ricardo, depois para a pasta com os segredos sobre seu pai e finalmente para os monitores mostrando o caos lá embaixo. Em um momento de clareza absoluta, ela percebeu que sua vida já havia mudado irreversivelmente no momento em que decidiu salvar um estranho ferido 10 anos atrás. Todo o resto, as dificuldades, a pobreza, a luta diária, tinha levado a este momento, a esta escolha que definiria não apenas seu futuro, mas possivelmente o destino de muitas outras pessoas. Eu fico, disse ela, com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Mas com uma condição. Qual? Perguntou Ricardo, mesmo enquanto as batidas na porta ficavam mais violentas. Quero falar com minha mãe primeiro. Quero ouvir a verdade da boca dela sobre meu pai, sobre os documentos, sobre tudo. Se ela confirmar sua história, então lutarei ao seu lado. Mas se descobrir que você está mentindo para me manipular, então você terá todo o direito de me destruir, completou Ricardo. Aceito suas condições. Naquele instante, a porta do escritório se escancarou e Armando Vasconcelos entrou como um furacão, seguido por uma comitiva de advogados, jornalistas e cinegrafistas. Seu sorriso era predatório quando viu Ricardo e Valentina juntos na sala secreta. Que cena tocante, disse ele com sarcasmo venenoso. O poderoso Ricardo Sterling e sua protegida, conspirando em segredo. Imagino o que nossos espectadores pensarão quando souberem que tipo de favores especiais são oferecidos nesta empresa. Mas o que Armando não esperava era que Valentina, em vez de se encolher com suas insinuações,
deu um passo à frente e o encarou diretamente. "Senhor Vasconcelos", disse ela, com uma calma que impressionou até Ricardo. "Antes de continuar com suas acusações, gostaria que me respondesse uma pergunta." Armando riu, claramente subestimando-a. "E que pergunta seria essa, querida?" Valentina sorriu, e havia algo em sua expressão que fez o sorriso dele vacilar. "Como o senhor explica ter informações detalhadas sobre uma investigação policial de 20 anos atrás envolvendo a morte do meu pai, informações que nem eu conhecia?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As câmeras continuaram gravando, mas agora focando na expressão de choque no rosto de Armando. Ele havia se preparado para atacar Ricardo, mas não para ser confrontado pela própria Valentina com perguntas que ele não podia responder sem se incriminar. E foi nesse momento que Valentina percebeu que talvez ela fosse muito mais poderosa naquele jogo do que qualquer um deles imaginava. A pergunta de Valentina ecoou no escritório como um tiro no silêncio. Armando Vasconcelos, que segundos antes exibia confiança absoluta, agora piscava rapidamente, sua mente claramente correndo para encontrar uma resposta que não o incriminasse. As câmeras continuavam gravando, capturando cada microexpressão de nervosismo que atravessava seu rosto antes polido. Bem, essas informações são de domínio público", gaguejou Armando, mas sua voz havia perdido toda a autoridade anterior. "Qualquer pessoa pode acessar registros antigos de..." Ele parou no meio da frase, percebendo que estava cavando um buraco ainda mais fundo para si mesmo. Valentina deu outro passo à frente, seus olhos fixos nos dele, com uma intensidade que fez até os jornalistas pararem de fazer perguntas. "Registros públicos?", repetiu ela, com um tom que misturava incredulidade e indignação crescente. "Senhor Vasconcelos, meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Durante todos esses anos, minha mãe me disse que foi um acidente de trabalho. Se essa informação fosse realmente pública, não acha que eu saberia?" O silêncio estava ficando constrangedor. Alguns dos jornalistas começaram a trocar olhares, percebendo que talvez tivessem sido chamados para cobrir a história errada. Em vez de um escândalo envolvendo Ricardo Sterling, estavam presenciando algo muito mais complexo e potencialmente explosivo. Ricardo observava a cena com uma mistura de admiração e preocupação. Valentina estava se saindo melhor do que ele imaginara, mas também estava se expondo a perigos que ela talvez não compreendesse completamente. Armando não era apenas desonesto, era perigoso quando encurralado. "Além disso", continuou Valentina, sua voz ganhando força a cada palavra, "como o senhor sabia exatamente onde eu morava? Como sabia sobre minhas dificuldades financeiras? Como sabia que eu responderia a um anúncio de emprego específico?" Ela se virou para as câmeras, falando diretamente para elas. "Essas não são informações que alguém descobre casualmente folheando registros públicos." Armando tentou recuperar o controle da situação. "Olha aqui, mocinha, você não sabe com quem está falando. Vim aqui expor irregularidades corporativas, não para ser interrogada por uma..." Ele parou abruptamente, percebendo que qualquer insulto que proferisse seria gravado e usado contra ele. "Por uma o quê?", desafiou Valentina, cruzando os braços. "Por uma filha que finalmente descobriu que a morte de seu pai pode não ter sido acidental. Por alguém que tem o direito de questionar como um empresário milionário conseguiu informações íntimas sobre sua família. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Um dos jornalistas presentes, um homem mais velho com cabelos grisalhos, deu um passo à frente. "Com licença", disse ele com voz firme. "Sou Benedito Rocha, do Jornal Investigativo Regional, e tenho algumas perguntas para o senhor Vasconcelos que talvez esclareçam essa situação." Armando empalideceu visivelmente ao ouvir o nome. Benedito Rocha era conhecido por suas investigações profundas sobre corrupção empresarial e política. Se ele estava ali, não era por acaso.
Senhor Vasconcelos, continuou Benedito, há 3 semanas nossa redação recebeu uma dica anônima sobre irregularidades na Sterling Corporation. A pessoa que ligou mencionou especificamente que haveria um escândalo envolvendo uma jovem desempregada e contratações suspeitas. Como o senhor explica saber antecipadamente de eventos que supostamente acabaram de acontecer? O silêncio que se seguiu foi devastador. Todas as câmeras agora estavam focadas em Armando, que parecia um animal encurralado. Ele havia orquestrado toda aquela situação para destruir Ricardo, mas agora estava sendo exposto como o verdadeiro manipulador por trás dos eventos. Isso é uma conspiração! Explodiu Armando, perdendo completamente a compostura. Vocês dois armaram isso? Ricardo, você trouxe essa pessoa aqui para me fazer parecer culpado de algo. Ricardo finalmente falou, sua voz calma contrastando com a agitação de Armando. Armando, a única coisa que fiz foi reconhecer uma jovem que salvou minha vida há 10 anos e oferecer a ela uma oportunidade de trabalho legítima. Você foi quem transformou isso em um circo midiático. Mentira! Gritou Armando. Você passou anos procurando por ela, contratou investigadores particulares. Isso não é comportamento normal. E foi nesse momento que Valentina percebeu que tinha uma carta na manga que nem ela sabia que possuía. Investigadores particulares? Repetiu ela lentamente. Senhor Vasconcelos, como o senhor sabe sobre investigadores particulares se Ricardo nunca tornou essa informação pública? O buraco que Armando estava cavando para si mesmo acabara de ficar ainda mais fundo. Benedito Rocha sorriu discretamente, claramente reconhecendo o valor jornalístico do que estava presenciando. Na verdade, disse Benedito, dirigindo-se às câmeras, nossa investigação nos últimos meses revelou que a Vasconcelos Holdings contratou os mesmos investigadores particulares que a Sterling Corporation usou anos atrás, aparentemente para rastrear os mesmos alvos. Armando ficou lívido. Você não pode provar isso. Posso sim, respondeu Benedito calmamente, retirando uma pasta de sua bolsa. Tenho contratos assinados, recibos de pagamento e relatórios detalhados, tudo obtido legalmente através de fontes confiáveis. Ele se virou para as câmeras. Senhoras e senhores, o que estamos presenciando aqui não é um escândalo corporativo da Sterling Corporation, mas sim evidências de espionagem empresarial e possível chantagem por parte da Vasconcelos Holdings. A reviravolta foi tão dramática que alguns jornalistas começaram a fazer novas perguntas, agora direcionadas a Armando em vez de Ricardo. Senhor Vasconcelos, é verdade que sua empresa espionou funcionários da Sterling? Quais eram seus verdadeiros motivos para orquestrar esta situação? O que mais sua empresa descobriu através dessa espionagem ilegal? Armando estava claramente entrando em pânico. Seus advogados sussurravam urgentemente em seus ouvidos, provavelmente aconselhando-o a parar de falar, mas seu ego ferido e sua raiva o impediam de recuar graciosamente. Vocês não entendem, explodiu ele novamente. Ricardo Sterling não é o santo que vocês pensam que ele é. Há segredos, há coisas que vocês não sabem sobre a família dele, sobre como ele realmente construiu seu império. Foi então que Valentina teve uma inspiração. Que tipo de segredos? Perguntou ela, inocentemente. Fale para todos nós. Se tem informações legítimas sobre irregularidades, por que não as compartilha abertamente em vez de orquestrar armadilhas elaboradas? Armando abriu a boca para responder, mas percebeu a tempo que qualquer acusação específica que fizesse sem provas poderia resultar em processos por difamação. Ele estava completamente encurralado. Ricardo escolheu aquele momento para fazer sua própria revelação devastadora. Já que estamos falando sobre segredos familiares, disse ele, dirigindo-se diretamente às câmeras, talvez seja a hora de revelar alguns fatos sobre a família Vasconcelos. Ele se aproximou da pasta que havia mostrado a Valentina anteriormente.
Armando, você quer tanto falar sobre irregularidades? Vamos falar sobre como sua empresa obteve seus primeiros contratos governamentais. Vamos falar sobre os subornos pagos a fiscais tributários. Vamos falar sobre como você usou informações privilegiadas para destruir concorrentes menores. Agora foi a vez de Armando ficar em silêncio, mas um silêncio carregado de terror real. Ricardo continuou. E já que você mencionou o pai da Valentina, vamos falar sobre por que ele foi realmente morto. Vamos falar sobre quem tinha motivos para silenciá-lo permanentemente. O choque no rosto de Valentina foi visível. Ela se virou para Ricardo com olhos arregalados. Você sabe quem matou meu pai? Não apenas sei, respondeu Ricardo, como tenho provas. Provas que seu pai escondeu antes de morrer. Provas que sua mãe guardou todos esses anos. E provas que Armando tem tentado desesperadamente encontrar para destruir. Armando deu um passo atrás, sua arrogância anterior completamente substituída por medo genuíno. Ricardo, você não sabe no que está se metendo. Algumas pedras é melhor deixar como estão. Está me ameaçando? Perguntou Ricardo calmamente. Na frente de todas essas câmeras, na frente de todos esses jornalistas, a situação havia se invertido completamente. Armando, que viera para destruir Ricardo publicamente, agora estava sendo exposto como o verdadeiro vilão da história. E Valentina, que havia chegado ali como uma simples candidata a emprego, estava se tornando a peça central de um escândalo que poderia derrubar pessoas poderosas. Benedito Rocha se aproximou de Valentina. Senhorita, se o que estamos ouvindo é verdade, sua história pode ser a chave para expor uma rede de corrupção que opera há décadas nesta cidade. Estaria disposta a colaborar com nossa investigação? Valentina olhou ao redor para Ricardo, que a observava com orgulho evidente, para Armando, que tremia de raiva impotente, para os jornalistas, que claramente perceberam estar diante de uma história muito maior do que imaginavam, e, finalmente, para as câmeras, sabendo que milhões de pessoas assistiriam àquele momento. Sim, disse ela, com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Mas primeiro, preciso falar com minha mãe. Preciso ouvir toda a verdade sobre meu pai, sobre os documentos que ele deixou, sobre tudo que foi escondido de mim durante todos esses anos. Ricardo assentiu. Valentina, se você aceitar minha proposta, não apenas de emprego, mas de parceria para expor essa corrupção, eu garanto que sua mãe terá a melhor proteção possível enquanto revelamos a verdade. Armando fez uma última tentativa desesperada de recuperar o controle. Vocês não sabem com o que estão brincando. Há pessoas muito poderosas envolvidas nisso. Pessoas que não hesitarão em... Ele parou abruptamente, percebendo que havia acabado de confirmar publicamente a existência de uma conspiração. Benedito sorriu amplamente. Senhor Vasconcelos, acabou de confessar conhecimento de ameaças a testemunhas em uma investigação criminal. Isso é extremamente interessante. Foi nesse momento que o celular de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou drasticamente. É da clínica onde sua mãe faz tratamento, disse ele para a Valentina, estendendo o telefone. Eles dizem que é urgente. Valentina pegou o telefone com mãos trêmulas. A conversa foi breve, mas devastadora. Quando desligou, lágrimas corriam por seu rosto. Minha mãe, ela teve uma crise. Está internada em estado grave. Os médicos, eles dizem que ela pode não ter muito tempo. O silêncio no escritório foi total. Mesmo Armando pareceu genuinamente chocado pela notícia. Mas foi Benedito quem verbalizou o que todos estavam pensando. Que coincidência interessante isso acontecer exatamente agora, não acham? Valentina olhou para Armando com uma mistura de dor e fúria que fez até os cinegrafistas recuarem. Se vocês fizeram alguma coisa com minha mãe, começou ela, sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça real. Nós não fizemos nada, protestou Armando, mas sua negativa soou desesperada demais para ser convincente.
Ricardo se aproximou de Valentina e colocou uma mão protetora em seu ombro. Vamos ao hospital, agora. E vamos levar toda essa imprensa conosco. Se alguém tentou silenciar sua mãe, eles não conseguirão fazer isso sob os holofotes da mídia. E foi assim que a batalha se transferiu do escritório corporativo para o hospital, onde os segredos de 20 anos finalmente seriam revelados. Se Valentina chegasse a tempo de ouvir a verdade da boca de sua mãe. A corrida para o Hospital Santa Clara foi uma experiência surrealista. Valentina estava no carro de Ricardo, seguida por uma caravana de veículos da imprensa, enquanto Armando e seus advogados vinham logo atrás, claramente tentando controlar os danos de sua exposição pública. O que havia começado como uma simples entrevista de emprego agora se tornara uma perseguição midiática através das ruas da cidade. Durante o trajeto, o celular de Ricardo não parou de tocar. É meu chefe de segurança, explicou ele para Valentina, atendendo rapidamente. A conversa foi breve, mas intensa. Há algo que você precisa saber, disse ele, desligando o telefone. Sua mãe não teve uma crise natural. Os médicos encontraram traços de um sedativo forte em seu sangue. Alguém tentou drogá-la. Valentina sentiu seu mundo desabar novamente. Tentaram matá-la? Sua voz saiu como um sussurro desesperado. A ideia de que sua mãe, a única família que lhe restava, pudesse ter sido atacada por causa de segredos que ela nem conhecia, era simplesmente insuportável. Os médicos acreditam que quem fez isso queria apenas sedá-la fortemente, não necessariamente matá-la, explicou Ricardo, tentando ser gentil. Provavelmente queriam que ela ficasse inconsciente tempo suficiente para que pudessem revistar sua casa em busca dos documentos do seu pai. A fúria que tomou conta de Valentina foi avassaladora. Ela se virou para olhar pela janela traseira, vendo Armando no carro logo atrás deles. Foi ele, disse ela com uma certeza absoluta que surpreendeu até Ricardo. Armando fez isso. Ele não conseguiu me intimidar, então foi atrás dela. Ricardo segurou sua mão com firmeza. Valentina, sei que está furiosa e tem todo o direito de estar, mas preciso que mantenha a calma quando chegarmos ao hospital. Sua mãe precisa de você forte agora. E se ela realmente tiver informações sobre a morte do seu pai, essa pode ser nossa única chance de ouvir a verdade. Quando chegaram ao hospital, a cena foi caótica. Jornalistas correram para as entradas, seguranças tentaram manter ordem e curiosos se aglomeraram para ver o que estava acontecendo. Valentina correu pelos corredores como se sua vida dependesse disso, deixando para trás todo o circo midiático. No quarto da UTI, ela encontrou sua mãe, Lúcia, conectada a diversos aparelhos, mas consciente e com os olhos alerta. Quando viu Valentina, lágrimas imediatas começaram a rolar por suas bochechas. Minha filha, sussurrou ela, eu sabia que esse dia chegaria. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguém viria atrás dos segredos que guardei. Valentina segurou a mão frágil de sua mãe, tentando controlar as próprias lágrimas. Mãe, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Mas mesmo enquanto fazia a pergunta, ela já sabia que as revelações que estavam por vir mudariam sua vida para sempre. Foi um homem mais velho, bem vestido, disse Lúcia com dificuldade. Ele disse que conhecia você, que estava preocupado com sua segurança. Ofereceu um chá, disse que estava com açúcar demais para o meu gosto, que ele adoçaria. Depois disso, comecei a me sentir muito sonolenta. Ricardo, que havia entrado discretamente no quarto, trocou um olhar significativo com Valentina. Era exatamente o que eles suspeitavam. Alguém havia tentado dopar Lúcia para que ela ficasse inconsciente enquanto procuravam pelos documentos. Mãe, disse Valentina suavemente, preciso que me conte sobre papai, a verdade toda, sobre como ele realmente morreu, sobre os documentos que ele deixou, sobre tudo que você escondeu de mim durante todos esses anos. Lúcia fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para uma confissão que carregava há décadas.
Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea ali que Valentina reconheceu como reflexo da sua própria personalidade. Seu pai, Matheus Cardoso, era auditor fiscal. Começou Lúcia, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Mas não era um auditor comum. Ele tinha acesso a informações privilegiadas sobre movimentações financeiras de grandes empresas e políticos da região. E ele descobriu algo terrível. Ela pausou, olhando diretamente para Ricardo. Você é Ricardo Sterling, não é? Filho de Sebastião Sterling. Quando ele assentiu, ela continuou. Seu pai não era um homem honesto, querido. Desculpe ter que dizer isso, mas precisa saber a verdade. Ricardo engoliu em seco, mas fez sinal para que ela continuasse. Ele havia suspeitado por anos que a fortuna da família tinha origens questionáveis, mas nunca teve coragem de investigar profundamente. Sebastião Sterling, junto com outros empresários e políticos, operava um esquema massivo de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, revelou Lúcia. Eles criavam empresas fantasma, superfaturavam contratos públicos e usavam uma rede complexa para esconder os lucros ilegais. Seu pai descobriu tudo isso durante uma auditoria de rotina. Valentina sentia seu coração disparar. E por isso ele foi morto. Não apenas por isso, disse Lúcia, sua voz ficando ainda mais grave. Matheus descobriu que eles também estavam envolvidos em algo muito pior. Tráfico de influência, compra de sentenças judiciais, até mesmo eliminação de pessoas que se tornavam inconvenientes demais. O silêncio no quarto era sufocante. Ricardo estava visivelmente abalado ao descobrir que seu pai estava envolvido em crimes tão graves. Valentina tentava processar a informação de que seu pai havia sido assassinado por uma conspiração criminal que incluía algumas das pessoas mais poderosas da região. "Onde estão os documentos?" perguntou Ricardo com voz rouca. Lúcia sorriu fracamente. "Em um lugar que nenhum de vocês jamais imaginaria." Ela fez um esforço para se sentar melhor na cama. "Valentina, você se lembra da sua boneca favorita quando era pequena? A Isabela que você levava para todos os lugares?" Valentina franziu a testa, confusa. "Claro, mas o que isso tem a ver?" "Está dentro dela", interrompeu Lúcia. "Matheus escondeu todos os documentos, fotografias e evidências dentro daquela boneca antes de morrer. Ele sabia que ninguém suspeitaria de um brinquedo de criança. E eu nunca mexi nela porque sabia que você tinha um apego emocional muito forte." A revelação foi tão surpreendente que Valentina teve que se apoiar na parede. Durante todos esses anos, ela havia guardado aquela boneca como uma lembrança preciosa da infância, sem saber que estava protegendo evidências de um dos maiores escândalos de corrupção da história regional. "Mãe, a boneca ainda está em casa?" "Está no sótão, dentro daquela caixa com suas coisas de infância", confirmou Lúcia. "Mas Valentina..." Sua expressão ficou preocupada. "Se as pessoas que fizeram isso comigo descobrirem onde estão os documentos, elas não vão hesitar em machucar você também. Essas pessoas mataram seu pai sem piscar os olhos." Foi nesse momento que batidas urgentes na porta interromperam a conversa. Benedito Rocha, o jornalista investigativo, entrou no quarto com expressão de urgência extrema. "Desculpem interromper, mas há algo que vocês precisam saber imediatamente." Ele estava claramente agitado, segurando seu telefone como se tivesse recebido a notícia mais importante de sua carreira. "Acabei de receber uma ligação da minha equipe. A casa da senhora Lúcia foi invadida há cerca de 1 hora, revirada completamente. E tem mais." Valentina sentiu seu estômago se contrair. "O que mais?" "Armando Vasconcelos não está mais no hospital", revelou Benedito. "Ele e seus homens desapareceram logo depois que vocês entraram aqui, e nossos informantes dizem que ele foi visto na direção do bairro onde vocês moram. A realização atingiu todos ao mesmo tempo. Armando havia usado a ida ao hospital como uma distração para enviar seus capangas à casa de Lúcia procurar pelos documentos. Mas se eles não os encontraram na primeira busca, voltariam.
E da próxima vez não seriam tão cuidadosos. Precisamos ir para lá agora, disse Valentina, levantando-se rapidamente, mas Lúcia segurou seu braço com força surpreendente. Não! Disse ela firmemente. É muito perigoso. Se eles descobrirem que você sabe onde estão os documentos... Mãe, se não fizermos alguma coisa agora, essas pessoas nunca vão pagar pelo que fizeram com papai, replicou Valentina. E vão continuar fazendo isso com outras famílias inocentes. Ricardo se aproximou da cama. Senhora Lúcia, prometo que protegerei sua filha. Tenho recursos, segurança própria e agora temos a mídia do nosso lado. Se conseguirmos recuperar esses documentos e entregá-los às autoridades competentes, poderemos finalmente fazer justiça. Lúcia olhou profundamente nos olhos de Ricardo, como se estivesse avaliando sua sinceridade. Após longos segundos, ela assentiu lentamente. Está bem, mas quero que saibam que vocês estão mexendo com pessoas que têm muito poder e pouco escrúpulo. Elas destruíram minha família uma vez. Não vou permitir que façam isso novamente. Benedito interrompeu o momento emocionante. Pessoal, odeio quebrar esse momento, mas minha equipe acabou de me informar algo preocupante. Há carros não identificados cercando o hospital. Parece que vocês foram seguidos e agora estão sendo vigiados. Valentina olhou pela janela do quarto e pôde ver de fato vários carros escuros estacionados em posições estratégicas ao redor do prédio. Eles estão nos impedindo de sair, murmurou ela. Não necessariamente, disse Ricardo, com um sorriso que misturava determinação e preocupação. Este hospital tem saídas que eles provavelmente não conhecem. E eu tenho um plano. Ele se virou para Benedito. Quantos jornalistas você trouxe? Cerca de 20, de várias emissoras diferentes, respondeu Benedito. Por quê? Porque vamos transformar nossa fuga em um evento midiático ao vivo, explicou Ricardo. Se eles tentarem nos atacar na frente das câmeras, se incriminarão publicamente. E se conseguirmos chegar aos documentos, poderemos revelar tudo em tempo real para o Brasil inteiro. Lúcia apertou a mão de Valentina uma última vez. Minha filha, se algo acontecer comigo, prometa que não desistirá de buscar justiça para seu pai. Nada vai acontecer com você, mãe, disse Valentina, beijando a testa dela. Quando tudo isso terminar, finalmente poderemos viver em paz, sabendo que papai foi vingado. Mas quando saíram do quarto rumo à saída de emergência do hospital, nenhum deles imaginava que a maior revelação ainda estava por vir, e que ela mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de toda a cidade. Porque os documentos dentro da boneca Isabela continham muito mais do que evidências de corrupção. Eles continham a identidade do verdadeiro mandante do assassinato de Matheus Cardoso, e essa pessoa estava muito mais próxima de Valentina do que ela jamais poderia imaginar. A saída pelos fundos do hospital foi uma operação digna de filme de ação. Ricardo havia coordenado com Benedito para que metade dos jornalistas criasse uma distração na entrada principal, enquanto a outra metade o seguiria discretamente pela saída de emergência. Valentina sentia o coração disparar, não apenas pelo perigo iminente, mas pela proximidade da verdade sobre a morte de seu pai. Durante o trajeto até sua casa, o celular de Ricardo não parou de tocar. Eram seus seguranças, confirmando que a residência havia sido completamente revirada, mas aparentemente sem sucesso na busca. Eles procuraram em todos os lugares óbvios, relatou o chefe de segurança. Cofres, gavetas, até mesmo rasgaram colchões, mas não mexeram no sótão. Aparentemente não sabiam da existência dele. Valentina respirou aliviada, mas a sensação durou pouco. Ricardo, disse ela subitamente, tem algo que não faz sentido. Se Armando sabia sobre os documentos, por que não sabia onde procurar? E como ele teve certeza de que minha mãe os guardou todos esses anos? A pergunta fez Ricardo franzir a testa. Era verdade. Havia buracos na lógica da situação que eles não tinham considerado. Você está certa, murmurou ele. Armando age como se soubesse parcialmente da verdade, mas não tudo,
como se alguém tivesse lhe dado informações incompletas. Foi então que Benedito, que estava no banco de trás ouvindo a conversa, se inclinou para a frente. Pessoal, acabei de receber uma informação perturbadora da minha equipe investigativa. Vocês precisam saber disso antes de chegarmos à casa. Valentina se virou para encará-lo, já temendo o que viria a seguir. O que descobriram? Armando Vasconcelos não foi a primeira pessoa a procurar por vocês, revelou Benedito consultando suas anotações. Há 6 meses, alguém mais contratou investigadores particulares para rastrear a família Cardoso. Alguém que pagou muito mais dinheiro que Armando poderia oferecer. O silêncio no carro foi ensurdecedor. Ricardo diminuiu a velocidade, claramente processando as implicações. Quem? Perguntou ele, embora parte dele já temesse a resposta. Ainda estamos investigando, disse Benedito. Mas posso dizer que os pagamentos vieram de uma conta offshore vinculada a uma empresa que oficialmente não existe. O tipo de operação que apenas pessoas com recursos ilimitados podem montar. Valentina sentiu um frio percorrer sua espinha. Você está dizendo que há alguém mais poderoso que Armando por trás disso tudo? Alguém que está usando ele como testa de ferro? É exatamente isso que estou dizendo, confirmou Benedito. E tenho a impressão de que vocês estão prestes a descobrir quem é. Quando chegaram à casa de Valentina, o cenário era desolador. A pequena residência havia sido completamente destruída. Móveis revirados, gavetas arrancadas, até mesmo o jardim de girassóis da mãe havia sido escavado. Mas o mais perturbador era a sensação de que os invasores ainda estavam por perto, observando. O sótão fica ali, indicou Valentina, apontando para uma escada retrátil no corredor. Com o coração disparado, ela subiu primeiro, seguida por Ricardo e 2 seguranças. O sótão estava intocado, exatamente como sua mãe havia dito. Os invasores claramente não sabiam de sua existência. Na caixa de recordações da infância, entre fotos amareladas e roupas pequenas, estava a boneca Isabela. Valentina a pegou com mãos trêmulas, sentindo a estranha sensação de estar segurando a chave para décadas de mistério e injustiça. A boneca parecia mais pesada do que lembrava. Certamente por causa dos documentos escondidos em seu interior. Como abro sem destruí-la? Perguntou ela, claramente relutante em danificar uma das últimas lembranças físicas de sua infância feliz. Ricardo examinou a boneca cuidadosamente. Há uma costura quase imperceptível nas costas, observou ele. Seu pai fez um trabalho muito cuidadoso. Posso abrir sem causar danos permanentes. Enquanto Ricardo trabalhava delicadamente com uma pequena faca, Valentina sentia uma mistura de expectativa e terror. Dentro daquela boneca estava a verdade sobre a morte de seu pai, mas também, possivelmente, o fim de qualquer chance de uma vida normal e pacífica. A costura se abriu, revelando uma cavidade cuidadosamente preparada no interior da boneca. Dentro, protegidos por plástico à prova d'água, estavam dezenas de documentos, fotografias e até mesmo pequenas gravações em fitas cassete. O primeiro documento que Valentina pegou a fez cambalear. Era uma certidão de óbito falsa de seu pai, datada 3 dias antes de sua morte real. Eles planejaram tudo, sussurrou ela, suas mãos tremendo. Mataram meu pai e já tinham documentos falsos preparados para encobrir o crime. Ricardo puxou mais papéis da boneca e sua expressão ficou cada vez mais grave. Havia contratos assinados, transferências bancárias, até mesmo fotografias de reuniões secretas, mas foi quando ele encontrou uma carta manuscrita que tudo mudou. Valentina, disse ele, sua voz estranhamente controlada. Preciso que se sente antes de ler isto. A carta estava dirigida a ela, escrita pela própria mão de seu pai pouco antes de morrer. Minha querida Valentina, se está lendo isto, significa que não sobrevivi para contar a verdade pessoalmente. O que descobri é tão terrível que mudará sua percepção sobre tudo e todos que conhece.
A rede de corrupção que encontrei não envolve apenas empresários e políticos, envolve pessoas em quem você confia, pessoas que estão próximas de nossa família. O mandante do que vai acontecer comigo não é um estranho. É alguém que conhece nossa rotina, nossas fraquezas, alguém em quem sua mãe confia completamente. Alguém que tem acesso à nossa casa, que sabe quando estou trabalhando tarde, quando você está na escola. Minha filha, me perdoe por ter que dizer isto, mas a pessoa que ordenou minha morte é... A carta terminava abruptamente, como se Mateus tivesse sido interrompido no meio da escrita. Mas havia uma segunda folha, esta com apenas uma palavra escrita: Eduardo. Valentina fitou o nome por longos segundos antes de sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo, murmurou ela. Mas... isso não pode ser possível. Ricardo a observou com preocupação. Você conhece alguém chamado Eduardo? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Valentina, antes mesmo que ela conseguisse responder. Eduardo Mendes, sussurrou ela. Ele é melhor amigo da minha mãe. Praticamente me criou depois que papai morreu. Ele que nos ajudou financeiramente durante todos esses anos. Ele que sugeriu os tratamentos médicos para a mamãe. Ele que... A realização atingiu todos no sótão como um raio. Eduardo não estava apenas próximo à família. Ele havia se tornado indispensável para elas. Ele conhecia cada movimento, cada dificuldade, cada momento de vulnerabilidade. E durante 20 anos, havia interpretado o papel do amigo leal e protetor. Meu Deus, murmurou Ricardo, folheando mais documentos. Olhe isto, Valentina. Era uma série de extratos bancários mostrando transferências regulares de Eduardo para a conta de Lúcia, sempre em momentos de crise médica ou financeira. Mas havia também um segundo conjunto de documentos mostrando que esse mesmo Eduardo recebia quantias muito maiores de empresas fantasma vinculadas ao esquema de corrupção. Ele estava sendo pago para nos vigiar, disse Valentina, a voz quebrada pela emoção. Durante todos esses anos, nos alimentava migalhas do dinheiro sujo que recebia para garantir que nunca questionássemos a morte de papai. Nos mantinha dependentes dele financeiramente para que nunca fôssemos atrás da verdade. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Na parte inferior da caixa da boneca, Ricardo encontrou uma fita cassete com uma etiqueta escrita à mão: Última gravação para Valentina. Com mãos trêmulas, ele inseriu a fita em um pequeno gravador portátil. A voz de Mateus Cardoso ecoou no sótão silencioso 20 anos depois de sua morte. Valentina, minha filha querida, é sua última noite com papai vivo. Descobri que Eduardo está envolvido no esquema que investigo. Mas não é apenas isso. Ele é o homem por dentro da operação, o responsável por identificar auditores que podem causar problemas. Ele foi quem me indicou para auditar as empresas Sterling e Vasconcelos, sabendo que eu descobriria as irregularidades. O plano sempre foi que eu descobrisse parte da verdade, mas não toda ela. Eduardo me guiaria para investigar apenas Sebastião Sterling, poupando os verdadeiros líderes do esquema. Mas fui longe demais. Descobri conexões que não deveria saber. Hoje cedo, Eduardo ligou dizendo que tinha informações importantes para me passar. Marcamos um encontro para amanhã de manhã. Mas interceptei uma ligação dele com uma terceira pessoa, confirmando que o problema Mateus será resolvido definitivamente. Se algo acontecer comigo, procurem Eduardo. Mas cuidado, ele não é apenas um colaborador do esquema. Ele é o cérebro por trás de toda a operação. E ele vai fazer de tudo para proteger seus segredos, mesmo que isso signifique destruir você e sua mãe. O silêncio que se seguiu foi total. Valentina estava em estado de choque, tentando processar a magnitude da traição. O homem que havia sido uma figura paterna para ela, que havia consolado sua mãe no funeral, que havia pago suas despesas médicas, esse mesmo homem havia orquestrado o assassinato de seu pai. Onde ele está agora? Perguntou Ricardo suavemente. Ele estava no hospital hoje de manhã.
sussurrou Valentina, a realização atingindo-a como um trem. Foi Eduardo quem trouxe o chá para minha mãe. Foi ele quem a drogou. Naquele momento, o celular de Benedito tocou. Ele atendeu rapidamente, mas sua expressão mudou drasticamente durante a conversa. Pessoal, disse ele desligando, temos uma situação urgente. Eduardo Mendes acabou de ser visto entrando no hospital, onde Lúcia está internada, e ele não está sozinho. O terror no rosto de Valentina foi absoluto. Ele vai tentar terminar o que começou. Vai tentar matar minha mãe para que ela não possa confirmar que foi ele quem a drogou. Ricardo já estava descendo a escada do sótão. Temos que voltar ao hospital agora. E desta vez, vamos com todas as evidências necessárias para expor Eduardo publicamente. Mas quando saíram da casa, encontraram Armando Vasconcelos esperando do lado de fora, sozinho, e com uma expressão que misturava desespero e alívio. Ricardo, disse ele, preciso falar com você sobre Eduardo, sobre tudo. Descobri coisas que mudam tudo. E pela primeira vez em décadas, os meio-irmãos estavam do mesmo lado de uma batalha, porque ambos haviam percebido que Eduardo Mendes não era apenas o assassino do pai de Valentina. Ele era o verdadeiro poder por trás de todos os esquemas de corrupção que haviam destruído suas famílias e moldado suas vidas de formas que eles estavam apenas começando a compreender. A corrida de volta ao hospital seria mais que uma tentativa de salvar Lúcia. Seria o confronto final com o homem que havia manipulado suas vidas por 2 décadas, sempre permanecendo nas sombras, sempre um passo à frente, sempre se apresentando como o salvador, quando na verdade era o destruidor de tudo que tocava. A corrida de volta ao Hospital Santa Clara foi a mais tensa da vida de Valentina. No carro, Armando revelou informações que mudaram completamente o quadro da situação. Eduardo me procurou há 6 meses, confessou ele, visivelmente abalado. Disse que vocês dois tinham uma conexão perigosa, que Ricardo estava obcecado por você de forma doentia. Me convenceu de que era minha oportunidade de destruir meu meio-irmão usando essa obsessão contra ele. Ricardo dirigia em velocidade máxima, mas ainda conseguiu processar a confissão. Então, Eduardo orquestrou tudo? Ele usou você para nos colocar um contra o outro? Pior que isso, disse Armando, a voz carregada de culpa. Ele me deu informações suficientes para parecer convincente, mas sempre me direcionou para ações que, no final, beneficiavam apenas ele. A humilhação pública de Valentina, a exposição na mídia, tudo isso não era para te destruir, Ricardo. Era para forçar vocês a procurar pelos documentos que ele nunca conseguiu encontrar sozinho. Valentina sentiu náusea ao perceber a profundidade da manipulação. Ele usou nossa dor, nossa conexão emocional, para nos fazer o trabalho sujo dele. Sabia que se eu fosse humilhada publicamente, você me defenderia, e que juntos acabaríamos levando aos documentos que ele procura há décadas. Benedito, que havia permanecido em silêncio ouvindo as revelações, finalmente falou. Pessoal, minha equipe acabou de confirmar algo importante. Eduardo Mendes não é apenas o cérebro por trás do esquema de corrupção. Ele é o homem que controla a rede há mais de 20 anos. Sebastião Sterling, os políticos, todos eles eram subordinados dele. A magnitude da revelação fez o carro inteiro ficar em silêncio por alguns segundos. Eduardo não era apenas um colaborador. Ele era o chefe de toda a operação criminal que havia moldado a política e a economia da região por 2 décadas. Quando chegaram ao hospital, a cena era caótica de forma diferente da primeira vez. Não havia jornalistas ou curiosos. Havia apenas um silêncio sinistro e seguranças do hospital correndo de um lado para o outro. Valentina sentiu seu coração disparar quando viu uma ambulância parada na entrada de emergência, com paramédicos carregando equipamentos médicos urgentemente. Quarto da UTI, gritou ela, correndo pelos corredores como uma possessa. Mas quando chegaram ao quarto onde Lúcia estava internada, encontraram a cama vazia e sinais claros de uma saída forçada.
lençóis no chão, equipamentos médicos desconectados e uma janela aberta que nunca deveria estar acessível. Eles a levaram, sussurrou Valentina, sentindo suas pernas bambearem. Eduardo levou minha mãe. Um enfermeiro que passava pelo corredor os reconheceu das notícias e se aproximou. Vocês são a família da senhora Lúcia. Quando Valentina assentiu desesperadamente, ele continuou. Um homem mais velho, bem vestido, veio com uma equipe médica particular. Disse que era transferência autorizada pela família. Ela estava consciente, mas sedada, quando saíram. Ricardo segurou Valentina pelos ombros, tentando mantê-la focada. Ele não vai machucá-la até ter os documentos. Sua mãe é a única barganha que ele tem agora. Foi então que o celular de Valentina tocou, número desconhecido. Quando atendeu, a voz familiar de Eduardo soou do outro lado. Mas agora, sem o tom carinhoso de sempre, ela podia ouvir a frieza calculista que sempre esteve ali. Minha querida Valentina, disse ele, com um sarcasmo que fez seu sangue gelar. Imagino que já tenham encontrado os documentos do seu pai. 20 anos esperando por este momento. Eduardo, disse ela, tentando manter a voz firme, onde está minha mãe? Lúcia está segura, respondeu ele calmamente. Por enquanto. Mas isso depende inteiramente de você fazer exatamente o que vou pedir. Quero que você e Ricardo venham ao depósito abandonado na Rua Industrial, quilômetro 12, sozinhos. Tragam todos os documentos e gravações que encontraram na bonequinha da Isabela. Valentina olhou para Ricardo, que estava ouvindo a conversa através do viva-voz. E se nos recusarmos? A risada de Eduardo foi gelada. Valentina, você ainda não entende, não é? Durante 20 anos, fui eu quem cuidou de você e de sua mãe. Fui eu quem pagou seus estudos, seus tratamentos médicos, quem garantiu que tivessem teto sobre a cabeça. E sabe por quê? Porque vocês eram minha apólice de seguro. Enquanto vocês dependessem de mim, nunca iriam procurar a verdade sobre Mateus. A voz dele ficou mais dura. Mas agora que descobriram tudo, vocês se tornaram um problema que precisa ser resolvido definitivamente. A única razão pela qual Lúcia ainda está respirando é porque preciso daqueles documentos. Quando eu os tiver, bem, digamos que vocês finalmente se reunirão com Mateus. A ligação foi encerrada, deixando um silêncio pesado no corredor do hospital. Valentina estava visivelmente tremendo, mas havia algo em seus olhos, uma determinação férrea que Ricardo reconheceu como reflexo da coragem que ela havia demonstrado 10 anos atrás, quando salvou um estranho ferido. Nós vamos, disse ela simplesmente. Valentina, é uma armadilha óbvia, protestou Armando. Ele vai matar vocês assim que tiver os documentos. Talvez, respondeu ela, mas se não formos, ele mata minha mãe com certeza. E pelo menos assim temos uma chance de expô-lo publicamente antes de morrer. Benedito se aproximou com o telefone na mão. Pessoal, acabei de falar com minha equipe. Conseguimos rastrear a localização da ligação. Eduardo está realmente no depósito que mencionou, mas tem mais. Identificamos pelo menos 6 homens armados com ele. Ricardo estava claramente calculando as opções. Temos uma vantagem que ele não espera, disse finalmente. Ele acha que somos apenas 2 pessoas desesperadas indo para uma armadilha, mas somos muito mais que isso agora. Ele se virou para Armando. Irmão, sei que temos décadas de ressentimento entre nós, mas preciso saber, você está comigo nesta? Armando não hesitou. Eduardo me usou para tentar destruir você e acabou quase destruindo a vida de pessoas inocentes? Sim, estou com vocês. Benedito sorriu. E vocês têm a imprensa do seu lado. Minha equipe vai transmitir tudo ao vivo para o Brasil inteiro. Se Eduardo tentar algo, será na frente de milhões de pessoas. O plano que elaboraram durante o trajeto ao depósito era arriscado, mas brilhante. Benedito e sua equipe montariam câmeras escondidas ao redor do local, transmitindo ao vivo para múltiplas emissoras. Armando entraria primeiro,
fingindo ter traído Ricardo e Valentina, para ganhar a confiança de Eduardo e se posicionar estrategicamente. E Ricardo e Valentina entrariam como planejado, mas não como vítimas indefesas, como protagonistas de uma revelação que mudaria a história da corrupção no país. O depósito era exatamente como Valentina havia imaginado, sombrio, frio e carregado de uma sensação de perigo iminente. Lúcia estava amarrada a uma cadeira no centro do galpão, consciente, mas claramente sob efeito de sedativos. Ao redor dela, Eduardo e seus homens esperavam como predadores confiantes. "Minha querida Valentina", disse Eduardo quando ela e Ricardo entraram. 20 anos depois, finalmente nos encontramos em total honestidade, sem fingimentos, sem encenações, apenas a verdade crua. Ele caminhou ao redor deles como um predador brincando com sua presa. "Vocês sabem, eu realmente tinha carinho por vocês duas. Lúcia sempre foi uma mulher forte, e você, Valentina, sempre me lembrou muito de seu pai. Inteligente, determinada, inconvenientemente curiosa." "Por quê?" perguntou Valentina, lágrimas de raiva rolando por seu rosto. "Por que matou meu pai? Por que destruiu nossa família?" Eduardo parou na frente dela e, pela primeira vez, ela viu o homem real por trás da máscara amigável. Porque Mateus descobriu algo que poderia acabar com tudo que construí. Não apenas o esquema de corrupção. Isso era apenas a ponta do iceberg. Seu pai descobriu que eu estava construindo uma rede que controlaria não apenas empresas e políticos, mas o próprio sistema de justiça da região. Ele gesticulou grandiosamente. "Vocês acham que sou apenas um criminoso ganancioso? Sou um visionário. Criei um sistema onde a justiça, a política e a economia funcionam em perfeita harmonia. Minha harmonia. E seu pai, com sua moralidade inconveniente, ameaçava destruir 2 décadas de trabalho cuidadoso." Ricardo deu um passo à frente. "Eduardo, você arruinou a vida de dezenas de famílias. Corrompeu o sistema que deveria proteger as pessoas. Transformou homens como meu pai em fantoches do seu esquema." "Seu pai era um fraco", replicou Eduardo com desprezo. "Sebastião Sterling tinha ambição, mas não tinha visão. Eu dei a ele a oportunidade de ser parte de algo maior, e ele aceitou gratamente, assim como todos os outros. Foi então que Armando apareceu das sombras, como planejado. Eduardo, disse ele, trouxe Ricardo e Valentina como prometido. Agora, sobre nossa parceria... Eduardo sorriu, claramente satisfeito. Ah, Armando, você foi mais útil do que imagina. Sem sua obsessão por destruir Ricardo, nunca teria conseguido forçá-los a encontrar os documentos para mim. Mas a expressão de Eduardo mudou quando percebeu algo estranho na atitude de Armando. Espere, disse ele lentamente. Alguma coisa está diferente. Foi nesse momento que Valentina deu o sinal que haviam combinado. Eduardo, disse ela, com uma voz que carregava toda a força de sua determinação. Há algo que você precisa saber sobre esses documentos que tanto quer. Ela abriu a pasta que carregava, mas em vez de entregar os papéis, começou a lê-los em voz alta. Contrato de eliminação assinado por Eduardo Mendes para remoção permanente de Mateus Cardoso, data... Sua voz ecoou pelo depósito, sendo captada pelas câmeras escondidas e transmitida ao vivo para todo o país. Eduardo ficou lívido. Calhe a boca, dê-me esses documentos agora. Mas Valentina continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Transferência bancária de R$2 milhões para a conta offshore de Eduardo Mendes, origem superfaturamento de contratos públicos. Ela olhou diretamente para as câmeras escondidas. Lista de juízes subornados, promotores comprados, políticos controlados. Chega! Gritou Eduardo puxando uma arma. Você não sabe o que está fazendo. Está destruindo 20 anos de trabalho. Foi então que Ricardo fez sua própria revelação devastadora. Eduardo, você quer saber por que não estamos com medo de você?
Porque durante todos esses anos em que pensou que estava nos controlando, nós estávamos nos preparando para este momento. Ele apontou para as câmeras que agora se revelaram ao redor do depósito. Cada palavra que você disse aqui, cada confissão que fez, está sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil. Você não está apenas sendo exposto, está sendo julgado publicamente por milhões de pessoas. O rosto de Eduardo se contorceu de raiva quando percebeu a magnitude da armadilha. Vocês acham que isso vai me parar? Eu controlo juízes, promotores, policiais. Vou sair dessa situação e destruir todos vocês lentamente. Mas foi Lúcia quem deu o golpe final. Com uma força que ninguém esperava de uma mulher sedada, ela conseguiu se libertar das cordas, que Armando havia discretamente afrouxado quando Eduardo não estava olhando. Eduardo, disse ela, levantando-se cambaleante, você esqueceu de uma coisa importante. Ela se dirigiu para as câmeras, falando diretamente para o público nacional. Durante 20 anos, este homem se fez de amigo da minha família. Pagou nossas contas, cuidou da minha filha, me consolou na morte do meu marido. E durante todo esse tempo, ele sabia que havia sido o mandante do assassinato. Ele dormia tranquilo, sabendo que estava alimentando com migalhas a família do homem que ordenou matar. A emoção em sua voz era devastadora. Mas Mateus era mais esperto que Eduardo imaginava. Ele não apenas escondeu as evidências dos crimes. Ele gravou conversas, fotografou documentos, criou um arquivo completo que prova não apenas quem matou meu marido, mas toda a rede de corrupção que Eduardo construiu. Eduardo apontou a arma para Lúcia, mas suas mãos tremiam de raiva e desespero. Vocês não entendem. Sem mim, sem meu sistema, esta cidade afundará no caos. Eu trouxe ordem, prosperidade. Você trouxe corrupção e morte, disse Valentina, caminhando corajosamente em direção a ele. Mas trouxe também algo que não esperava. Trouxe justiça. Porque cada crime que cometeu, cada família que destruiu, cada vida que tirou, tudo isso está sendo exposto agora. Naquele momento, as sirenes da polícia começaram a soar do lado de fora. Eduardo olhou ao redor desesperadamente, percebendo que estava completamente cercado por policiais, por jornalistas, por câmeras e principalmente pela verdade que havia tentado esconder por 2 décadas. Este não é o fim, gritou ele, mas sua voz soava mais como o desespero de um homem derrotado do que uma ameaça real. Você está certo, disse Valentina, com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Este não é o fim, é o começo. O começo da justiça para meu pai, para todas as famílias que você destruiu e para todas as pessoas que vão se beneficiar quando seu império de corrupção for desmantelado. E quando a polícia entrou no depósito, encontraram Eduardo completamente quebrado, sentado no chão, murmurando sobre décadas de trabalho perdido. Seus capangas se entregaram sem resistência, claramente percebendo que sua lealdade não valia uma batalha perdida. 6 meses depois, Valentina estava em seu novo escritório na Sterling Corporation, não como funcionária, mas como sócia e diretora de responsabilidade social. A empresa havia se transformado completamente, focando em reparar os danos causados pelos esquemas de corrupção e em construir um futuro mais justo para a comunidade. Eduardo foi condenado a 40 anos de prisão por assassinato, corrupção, formação de quadrilha e dezenas de outros crimes. Sua rede foi completamente desmantelada, resultando na prisão de mais de 50 pessoas, incluindo políticos, juízes e empresários. Mas a maior mudança foi em Valentina. A jovem que havia chegado ao prédio da Sterling com roupas rasgadas e desespero nos olhos agora, era reconhecida nacionalmente como símbolo de coragem e justiça. Seu discurso no julgamento de Eduardo se tornou viral, inspirando milhões de pessoas a não desistirem de lutar pela verdade, mesmo quando o sistema parece estar contra elas. Lúcia se recuperou completamente e agora trabalhava ao lado da filha, ajudando outras famílias que haviam sido vítimas de esquemas de corrupção.
O Hospital Santa Clara criou uma ala especial em memória de Matheus Cardoso, oferecendo tratamento gratuito para famílias de baixa renda. E Ricardo, ele descobriu que honrar a memória de alguém que o salvou era muito mais gratificante do que simplesmente acumular riqueza. Junto com Valentina, transformou a Sterling Corporation na maior força de transformação social da região. Durante a cerimônia de inauguração do Instituto Matheus Cardoso para Transparência e Justiça, Valentina subiu ao palco para fazer seu discurso final. Milhares de pessoas estavam presentes e milhões assistiam pela televisão. Há um ano, começou ela, eu era apenas uma jovem desesperada procurando emprego. Hoje represento a prova de que a verdade sempre encontra um caminho, por mais poderosos que sejam aqueles que tentam escondê-la. Ela olhou para a plateia, vendo rostos de todas as idades e classes sociais unidos pela mesma esperança. Meu pai morreu lutando contra a corrupção, mas sua morte não foi em vão. Ela plantou sementes de justiça que hoje florescem em cada vida transformada, em cada sistema reformado, em cada pessoa que decide não aceitar a injustiça como normal. Sua voz se encheu de emoção ao concluir. Se há uma lição que quero deixar para todos que nos assistem, é esta. Nunca subestimem o poder de uma pessoa comum que se recusa a aceitar o que está errado. Às vezes, tudo o que o mundo precisa é de alguém corajoso o suficiente para dar o primeiro passo em direção à verdade. E quando você der esse passo, descobrirá que não está sozinho. Há milhões de pessoas prontas para caminhar ao seu lado. Quando Valentina desceu do palco, abraçou sua mãe, Ricardo e até mesmo Armando, que havia se tornado um aliado valioso na luta pela transparência empresarial. Juntos, eles haviam provado que a redenção é possível, que a justiça pode prevalecer e que, às vezes, as maiores vitórias nascem dos momentos de maior desespero. A história de Valentina Cardoso se tornou lenda, não pela riqueza que ganhou ou pelo poder que conquistou, mas pela coragem que demonstrou quando tudo parecia perdido. Ela provou que uma jovem com a camisa rasgada pode, sim, mudar o mundo inteiro.